Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. É sempre um prazer, uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias e principalmente, esse é nosso objetivo aqui no Consulta ao Doutor, que juntos possamos aprender sobre os mais variados temas relacionados ao grande assunto saúde, dando sempre oportunidade para você que nos assiste para participar, mandando a sua dúvida, a sua pergunta, o seu questionamento, contando a sua história relacionada ao tema que nós iremos conversar. É sempre muito importante e o Consulta ao Doutor depende também da sua participação para a gente ter aí de verdade essa troca de ideias e esse aprendizado. Bom, na sequência eu vou apresentar o tema do nosso bate-papo de hoje, apresentar o nosso convidado e já vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar, mandando a sua dúvida aqui para a gente poder conversar nessa tarde. Mas tudo isso daqui a pouquinho. Antes, eu quero começar falando sobre o nosso canal lá no YouTube, que é uma ferramenta que eu faço questão de divulgar para você, de compartilhar com você e, se possível, peço que você faça o mesmo também, indicando para alguém, mostrando para alguém o caminho, mostrando a plataforma para alguém também, que com certeza vai ser de grande valia. E para você chegar lá, basta você utilizar esse QR Code aqui, ó, pronto. Canto superior do seu televisor, ele já aparece, todo início de bloco ele vai aparecer e é o momento que você aproveita para aproximar o seu celular com a câmera fotográfica habilitada, automaticamente você é direcionado até lá. Alguns aparelhos não vão fazer isso de maneira automática, não tem problema nenhum. Antes você vai lá na sua loja de aplicativo, aí você baixa o aplicativo do QR Code e aí o seu aparelho também estará habilitado para fazer esse movimento. Vai aproximar e será direcionado lá para o nosso canal do YouTube. Lá você consegue acompanhar a nossa programação ao vivo, então com o sinal de internet habilitado, no lugar que você estiver, você nos assiste. Além disso, todas as nossas entrevistas ficam lá disponíveis para você. Então, se você perdeu algum bate-papo, se você quer pegar algum trecho para rever, se alguma orientação passou ali desapercebido e você quer rever aquele trecho, se você quer compartilhar esse conteúdo, tudo isso você consegue fazer lá no nosso canal do YouTube. Duas orientações importantes para você iniciar a sua caminhada por lá. Primeiro, se inscreva no canal. Se você já visitou a página e não é inscrito, se inscreva. Se você vai fazer a sua primeira visita, já se inscreve logo no canal também. E ative as notificações. Assim, sempre que tiver material novo disponível por lá, vídeo novo, você vai receber uma mensagem e aí você não vai perder nada do que acontece na nossa programação. Eu vou aproveitar o momento para divulgar também as outras redes sociais da HIT, porque se lá no YouTube você acompanha a nossa programação, no Facebook e no Instagram você acompanha dos nossos bastidores. Lá você vai ficar sabendo antes os temas que serão abordados nos programas aqui da emissora, você vai ter fotos dos bastidores, é muito legal. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube e também no nosso perfil do Instagram e lá na nossa página do Facebook, todo o material disponível para você. Com certeza você que gosta da HIT vai poder acompanhar muito mais da nossa programação, tá certo? Vamos conhecer o tema do nosso bate-papo de hoje, depois de dar aqui os nossos recadinhos iniciais. E para isso, nós vamos assistir aquela matéria que a nossa produção, sempre com muito carinho, muita dedicação, prepara para dar o pontapé inicial na nossa conversa. Confere aí. O aneurisma se dá quando há uma dilatação anormal de alguma artéria do nosso corpo. Geralmente cresce de maneira gradual e silenciosa, ou seja, sem sintomas. Por isso, o acompanhamento médico periódico adequado é de extrema importância. Muitas pessoas podem conviver com essa disfunção a vida inteira, mas nos casos em que há riscos ao paciente pela anatomia e tamanho do aneurisma, o tratamento é cirúrgico. Embora as causas sejam diversas, manter hábitos saudáveis como não fumar e controlar doenças crônicas como a hipertensão e o diabetes são formas de evitar o risco de desenvolver a doença. Os tipos mais comuns são cerebral, aorta renal, aorta abdominal. A maioria dos aneurismas não manifesta sintomas.
o que os torna potencialmente perigosos e faz com que os diagnósticos seja ainda mais difícil. Aneurisma, esse é o tema do Consulta ao Doutor de hoje. Muito bacana a gente ter a oportunidade de conversar sobre esse tema, que vira e mexe sempre aparece nas nossas conversas, muitas dúvidas surgem também aqui no Consulta ao Doutor, muita gente falando e pedindo que a gente aborde esse tema também. E nós vamos ter a oportunidade durante essa tarde de conversar sobre o assunto. Quem vai nos ajudar com a sua experiência, com a sua capacidade a nos conduzir sobre o tema, com muita informação, muita orientação sobre o assunto, é o neurocirurgião, Dr. Guilherme Prado, que já está aqui no nosso estúdio. Dr. Guilherme, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma alegria recebê-lo aqui no Consulta ao Doutor para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema. Uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de poder conversar com o seu público, com todas as pessoas que estão vendo o programa. E eu estou aqui para tentar ajudar um pouquinho a desmistificar essa situação do aneurisma cerebral. Bacana, doutor Guilherme. Até porque, logo na matéria que a gente colocou para introduzir o assunto, já me surgiram algumas questões ali que, bom, eu leigo, né, nunca tinha parado para pensar. Primeira coisa, e aí eu queria que o doutor explicasse, via de regra, vamos dizer assim, quando a gente fala de aneurisma, a gente sempre relaciona com a questão cerebral. Tanto que, às vezes, até o composto já é muito mais trabalhado, né? O aneurisma cerebral. Mas na matéria a gente falou do corpo inteiro. E, de fato, é possível que no corpo todo surjam essas questões? Sim, é possível, é plenamente possível, principalmente porque algumas das áreas das artérias, ou seja, os vasos que levam o sangue do coração para as partes e órgãos do corpo específicas, elas podem sofrer, em algum momento, uma deformidade ou uma malformação na sua parede. Tá. Então, isso sim pode acontecer, como bem dito na reportagem, na aorta, né, que é o vaso que sai do coração e desce, né, ao invés de ir para a cabeça, ele desce para irrigar os nossos órgãos, nossos membros inferiores. Então, sim, é possível que ele aconteça em outros locais, com certeza. Mas o mais comum é na cabeça ou não também? É só, de repente, o que é mais falado, vamos dizer assim? Talvez o mais comentado seja o aneurisma cerebral pela sua gravidade, pela sua tremenda fatalidade na situação de uma ruptura eventual. Mas os aneurismas de aorta, sim, também são doenças que precisam ser investigadas com outro espectro de pesquisa, inclusive aneurismas no coração, na verdade. É um outro ponto que também podem estar associados com essas malformações. Então, é importantíssimo a gente sempre ter um médico que a gente possa confiar para fazer essa investigação. Muito bom, é importantíssimo realmente a gente ter esse tipo de informação. Inclusive, antes de continuar o bate-papo aqui, uma série de perguntas para a gente poder conversar, eu já quero abrir a oportunidade para você que nos assiste de mandar a sua dúvida, o seu questionamento, de repente o seu depoimento também, enfrenta problemas, já passou por situações relacionadas ao aneurisma e quer dividir com a gente, quer conversar, quer trocar ideia aqui, essa é uma oportunidade super válida para a gente poder fazer isso, tá certo? Então você pode usar o nosso telefone, o código 11 3337 5886. Você liga, você pode fazer sua pergunta ao vivo aqui no estúdio, direto para o Dr. Guilherme, ou se preferir, deixa a sua dúvida com a nossa produção e eles vão me repassar do jeito que você achar mais fácil, tá certo? Se você preferir, vai lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira, e por lá mande a sua dúvida, mande a sua participação, mande a sua contribuição, fique à vontade. Tanto pelo Instagram quanto pelo telefone. Se você não quiser se identificar, não tem problema nenhum. É apenas na mensagem ou quando você falar com a produção, avise, tá? Que você não quer que o seu nome seja revelado, não tem dificuldade alguma, a gente não quer gerar constrangimento. Então você avisa e a gente não fala o seu nome, pra gente não tem problema, a gente quer levar até você a informação. Doutor Guilherme, outra coisa que eu levantei aqui da nossa matéria é a questão do silêncio da doença. E isso sempre me deixa muito intrigado, porque você acabou de falar na resposta anterior da necessidade de uma investigação. É super importante ter um médico que faça essa investigação, um médico de confiança e tal. Bom, isso não é o padrão do brasileiro, né? É difícil alguém falar que tem esse médico que faz esse acompanhamento. Normalmente a opção é cuidar da doença, né? E não da saúde, né? Saúde. Como é que vai funcionar isso, já que ela é silenciosa e se ela é mesmo silenciosa? É um ponto interessante porque quando a gente pensa na assistência à população, é importante
que o médico entenda o seu papel na sociedade, seja ele médico de uma entidade privada ou de uma entidade pública. Eu trabalhei anos na esfera pública, trabalho ainda na esfera pública, trabalho na esfera privada, mas a forma de ver o paciente e tratar é a mesma, não pode mudar porque alguém tem mais condições ou menos condições, quaisquer elas que sejam. Então é muito importante sim o médico estar engajado e entender a queixa do seu paciente, a ter um papel como se ele fosse um detetive para buscar algumas informações importantes no que o paciente reporta para o médico. E, acima de tudo, você lançar mão de todo o instrumental que existe hoje na medicina para investigar, seja no público, seja no privado. A gente vai continuar, tem outras questões exatamente sobre isso, doutor, mas vamos atender uma ligação. Já tem um telespectador na linha. Nós vamos falar com o Arlindo, ele é de Araraquara, interior aqui de São Paulo. Arlindo, uma ótima tarde para você, meu amigo. Obrigado pela sua ligação, pela sua participação. Me escuta bem? Estou escutando bem. Ótimo, aqui no estúdio a gente também já te escuta, Arlindo. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, por favor. Eu tenho... Pois não, eu tenho já há algum tempo eu trato de um colesterol alto, né? Certo. De triglicéridos. E eu tomo rosuvastatina para controlar. E de vez em quando me dá uma certa dor de cabeça e eu não sei a origem disso. Eu gostaria de saber com o doutor se eu preciso fazer algum exame para investigar uma possibilidade de um eventual aneurisma futuro, entendeu? Ok, Arlindo, qual a sua idade? Eu estou com 66 anos. 66, tá ótimo, amigo. Obrigado, viu, pela sua participação. E aí, doutor Guilherme? Essa é uma pergunta muito interessante porque a gente consegue colocar dentro dela vários conceitos. Legal. Então, por exemplo, o primeiro é que o aneurisma cerebral, alguns casos você nasce com ele. Em grande parte dos outros casos, ele se desenvolve ao longo da vida, baseado em alguns fatores ambientais e fatores não ambientais, os ditos modificáveis ou não modificáveis. Então, a hipertensão arterial, junto com o problema de colesterol do seu Arlindo, sim, são condições que podem fazer com que o vaso tenha uma fraqueza na sua parede e sim, leve o paciente até o aneurisma cerebral. Ao passo de que, por exemplo, os fatores modificáveis, o tabagismo, também. Então, especificamente no caso do seu Arlindo, a dor de cabeça diferente do habitual, ou seja, diferente daquilo que ele já sentiu anteriormente, isso pode, no conceito da dislipidemia, ou seja, o problema de quem tem colesterol aumentado, seja ele o LDL, seja ele o triglicerídeos, faz com que o paciente tenha essa condição pré-existente para a formação, sim, de um aneurisma cerebral. Então, acho que um quadro de diferença de uma dor que ele nunca sentiu, passou a ter um quadro de súbito, sim, tem que ser investigado pelo seu especialista. Duas perguntas, ainda no caso do Arlindo, doutor Guilherme. Primeiro, dessa questão da dor de cabeça. A gente anteriormente, eu perguntei se ela é realmente uma doença silenciosa. Pode ser um fator que chame a atenção? Ou essa dor de cabeça tem que estar associada a algum outro fator? Como é que vai diferenciar isso? Até porque a dor de cabeça é muito comum, né? Sim. Então, a gente falar isso, talvez o pessoal, todo mundo corra para fazer exame. Ela é associada com alguma coisa ou uma dor de cabeça diferente? Como é que funciona essa questão desse sinal? Importantíssima essa ponderação. Nem toda dor de cabeça é um aneurisma cerebral. Seja ela uma dor comum, seja ela uma dor mais prevalente. O importante é que o paciente tem que entender que ela é diferente do habitual. Boa. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Nem toda dor de cabeça é aneurisma, porém uma dor de cabeça diferente do habitual, associada com queda da pálpebra, por exemplo, o paciente pode ficar como se ele estivesse fechando um dos olhos, paralisia de força de um dos lados do corpo, uma dor de cabeça intensa, a pior, descrita como a pior da vida, como se fosse um raio caindo na cabeça do paciente. Muitos pacientes referem exatamente a essa sensação, com uma dor intensa na região da nuca, com a incapacidade de trazer o pescoço à frente, não tendo o paciente febre, porque senão a gente vai falar da meningite. Ou seja, no paciente previamente saudável. Se esses sintomas aparecerem, esses sintomas têm que levar o médico a interpretar essa primeira possibilidade como um aneurisma cerebral que rompeu neste caso. Então, essa era a minha pergunta na sequência. Normalmente, por conta dos sinais
é porque já é um caso mais avançado e grave, né? Normalmente esses sintomas denotam um aneurisma que rompeu. Ele pode, muitas das vezes, estar no paciente não roto, ou seja, ele não está causando nenhum sintoma no paciente, porém, há algumas características, uma dor diferente do habitual pode denotar um crescimento. Em alguns pacientes, eles podem ter alterações na sua forma e levar, sim, o paciente a ter, por exemplo, um AVC isquêmico, eventualmente. Então, é muito importante a gente estar atento a todos esses sinais para não menosprezar nenhum deles, mas principalmente um quadro diferente do habitual. Tudo começa aí. Muito bom. Eu perguntei a idade, Dr. Guilherme, do Arlindo, porque, bom, o doutor já citou da questão até do estilo de vida, né? Que pode ser um fator, colesterol, diabetes e tal. Então, a gente pode dizer também que com a idade avançando, os riscos aumentam também? Com certeza, não só a idade avançando, mas os fatores relacionados a isso, o envelhecimento da população, o consumo cada vez maior de bebidas alcoólicas na população em geral. Então, sim, isso leva a situações indiretas que potencializam o risco, por exemplo, do aneurisma romper, ou seja, um paciente obeso e com a idade há uma tendência natural, fisiológica de nós tendermos a ter a pressão mais alta. Então, se você tiver um aneurisma cerebral, há um risco, estresse hemodinâmico para poder fazer com que aquele aneurisma se rompa. Então, sim, é muito importante a gente entender um hábito de vida saudável ao longo da vida, não que ele vá prevenir você de desenvolver o aneurisma, mas sim, se você tiver uma tendência a desenvolver esse aneurisma, ou se já o tiver, isso pode realmente controlar situações de modificação da sua estrutura que levem à ruptura do aneurisma cerebral, por exemplo. A gente vai falar bastante dessa questão do controle, doutor, mas eu queria levantar um assunto aqui que, bom, eu gosto muito de falar, porque eu particularmente fico assustado quando a gente coloca esses números, e o doutor falou agora da obesidade, eu já tinha marcado aqui para a gente falar também. Bom, dados divulgados aí de quase 63% da população brasileira obesa ou sobrepeso. Gente, 63% da população, isso você supera em números a pandemia que nós estamos vivendo, mas assim, em muito, é uma coisa muito grave. E associada, hoje nós estamos falando do aneurisma, mas associada a muitas doenças, muitas. O que o Dr. Guilherme espera aí dessa população aí, 63% da população obesa? Como é que vai ficar a saúde dessa população? Acho que esse é um ponto fundamental nessa nossa conversa. Como você bem pontuou anteriormente, a gente não pode ir atrás, correr atrás do prejuízo, a gente tem que sair à frente dele. Né? Correr atrás do prejuízo é uma expressão triste, porque o que tinha de ruim para acontecer já aconteceu. Então, se você é jovem, se você é de idade, se você tem 65, 70 anos, sim, é a hora de ter um hábito de vida saudável a qualquer momento. Mas isso nos jovens, abaixo de 40, 30, olha o número da obesidade infantil, por exemplo, cada vez mais prevalente na nossa população. Então, tudo isso leva a gente a pressupor que haja, sim, um componente ambiental de nós estarmos nos prejudicando. E isso, como você bem disse, é cumulativo. Isso pode não ser só o aneurisma cerebral. Isso vai levar o paciente a ter um infarto, a ter um problema de articulação, de coluna. Então, os benefícios de cuidar da saúde é muito importante. E a saúde não é a ausência de doença, é um conjunto de coisas funcionando harmonicamente para que você seja uma pessoa saudável. Então, o objetivo é que sejamos saudáveis. Esse é o primeiro bom começo antes de falar de qualquer doença. Sem dúvida nenhuma, e relacionado a várias questões que vão agravar, né? A gente falou ali da hipertensão que já apareceu, do colesterol, na pergunta do Arlindo, diabetes. A obesidade vem associada a tantas coisas que vão uma bola de neve, né? Então, a gente ter essa noção e essa responsabilidade de mudar os nossos hábitos quanto antes, né? O doutor citou aqui da obesidade infantil, é alarmante a situação, do quanto a gente precisa mudar e transformar. Lembrando que sempre é tempo de fazê-lo, né? Acho que isso que é o fundamental. Doutor Guilherme, já ficou claro aí nas suas observações que quando alguma coisa aparecer é que o sinal vermelho já está piscando. Como é que isso vai funcionar nessa questão da prevenção quando a gente fala do aneurisma? A pessoa que já tem caso na família precisa investigar isso com mais frequência? A importância de exames de rotina serem feitos com mais frequência também. Como é que a prevenção vai funcionar quando a gente fala do aneurisma, principalmente tendo em mente essa questão do silêncio da doença, né?
Como é que isso vai funcionar? A gente precisa identificar em algumas populações, em algumas pessoas que nos procuram no consultório, algumas informações principalmente relativas à prevalência, ou seja, a quantidade de casos que aparecem nesta família. Né? E isso, às vezes, é um paciente que teve uma morte súbita, não investigado, um paciente que tenha falecido, que tenha tido, de repente, um sangramento cerebral. Muitas vezes as pessoas vão falar, aquela pessoa morreu de um AVC. Né? E, de repente, você identifica isso numa paciente, normalmente mulheres têm maior tendência a ter isso, e ela é diagnosticada com aneurisma cerebral. Então, assim, via de regra, identificando uma paciente com aneurisma cerebral, seja ela na emergência ou não, e o médico perguntando para ela ou para a pessoa que estiver acompanhando ela se há prevalência de casos na família de pessoas que morreram ou que sangraram na cabeça, esse é o primeiro feeling que a gente tem que ter para poder começar essa investigação com métodos inicialmente não invasivos e, na sequência, se necessário, com métodos mais invasivos, até já visando um tipo de tratamento. Então, é importante que no paciente com um quadro de dor de cabeça, eu digo que todo paciente que me procura, ele tem que sair de lá sabendo se ele tem alguma situação grave na cabeça ou na coluna, que aquilo possa levar o paciente a ter algum tipo de prejuízo futuro. Então, acho que é muito importante que a gente investigue o paciente. Obviamente, não saímos pedindo todos os exames para todos os pacientes, mas com alguns pontos, alguns critérios, algumas informações que o paciente nos passa, sim, que a gente valorize esses sintomas e passemos à fase da investigação complementar. Doutor, você já citou umas 2 vezes a questão do AVC. Já tinha até aparecido essa pergunta na ligação, né? A Ana aqui de São Paulo, e eu tinha anotado aqui também para a gente falar da diferença, se é que existe diferença do aneurisma para o AVC. Nós estamos falando de coisas diferentes, um precede o outro, como é que funciona essa questão aí? Até para a gente deixar bem claro esse detalhe para quem nos assiste. Enquanto isso, eu vou me preparar para dar um recadinho, por favor. Bom, a gente precisa entender 2 pontos fundamentais. Os AVCs, existem os AVCs isquêmicos, na maioria deles, 80%, 85% dos AVCs são isquêmicos e 15% seriam os hemorrágicos. Do grupo de todos os hemorrágicos, há um percentual alto que seria o aneurisma cerebral. Então, na verdade, quando a gente fala de aneurisma cerebral roto, ou seja, quem sangra, a gente está falando daquele AVC que sangrou, o AVCH, popularmente dito pelas pessoas e até pelos médicos. Então, na verdade, essa é uma diferença fundamental. A gente precisa entender que todo AVCH é um aneurisma? Não, nem todo. Mas o AVCH ocorrendo numa pessoa, tendo essa investigação através dos exames de imagem, o tipo de hemorragia faz com que a gente pense sim no aneurisma cerebral. E só pontuando uma outra coisa interessante, um aneurisma cerebral também pode aparecer, principalmente no caso dos aneurismas gigantes, com isquemia cerebral. Ou seja, a gente está falando de uma doença que tem vários tipos de apresentação, várias formas de identificação, e é muito importante que a gente saiba todas essas para poder prestar a melhor assistência para o nosso paciente. Vamos aproveitar e fazer nosso primeiro intervalo aqui no bate-papo. O tempo de você tomar uma água, de preparar a sua pergunta, é claro, e mandar para a gente. Aproveita o intervalo para fazer isso. Pode ser pelo nosso telefone, código 11 3337 5886. Você liga, deixa sua pergunta com a produção, ou se preferir, você fala com a gente ao vivo aqui no estúdio. Ou ainda, se você achar mais fácil, vai lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira. E por lá, mande a sua participação. Intervalo rápido. O consultor doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, depois desse intervalo bem rapidinho no nosso bate-papo, que já vai ser retomado na sequência. Eu tenho 2 recadinhos bem rápidos para você antes da gente retomar a nossa conversa. Primeiro, o nosso QR Code, que já vai aparecer aqui, ó, canto superior do seu televisor. Aproxima o seu celular com a câmera fotográfica habilitada e você será direcionado lá para o nosso canal do YouTube. Lá você consegue acompanhar a nossa programação ao vivo, um sinal de internet, no lugar que você estiver, você nos assiste. Além disso, todas as nossas entrevistas ficam lá disponíveis para você
E não apenas do Consulta ao Doutor, viu? Todos os programas da HIT ficam lá à sua disposição para você assistir, para você compartilhar também esse conteúdo com quem você quiser. Vale a pena você fazer isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. São 2 passos fundamentais para você tomar lá no nosso canal do YouTube. Quero aproveitar e indicar também as outras redes sociais da HIT, o Facebook e o Instagram. Aproveita que você já está navegando na internet e vai por lá. Segue lá também a HIT nas outras redes sociais para você acompanhar não só a programação, mas também os nossos bastidores, todos os nossos endereços à sua disposição. Eu quero falar agora e fazer um convite para você, dia 24 de dezembro, a partir das 10h30 da noite. A HIT preparou um super especial de Natal para a gente falar sobre gratidão. E olha, é interessante a gente pensar sobre esse tema, porque mesmo em dificuldades, mesmo em tempos difíceis, como esses que nós enfrentamos durante 2020, com certeza você tem muito que agradecer. Tem um VTzinho assim rápido, só para dar um gostinho, um aperitivo de tudo aquilo que foi preparado para o dia 24. Confere aí. A economia está derretendo e o mundo está em pânico. Assim tem sido os últimos dias diante do desconhecido novo coronavírus. A vida mudou. Existem motivos para agradecer? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dia 24, você vai se emocionar com uma linda história de gratidão. Especial de Natal, o Engraxate. É uma pergunta dura, né, da gente responder. Existem motivos para a gente agradecer e eu te convido para no dia 24, a partir das 10h30 da noite, fazer essa reflexão junto conosco aqui na HIT. Então, junte a sua família para você poder acompanhar e eu tenho certeza que você vai encontrar, olha só, não é 1 ou 2 não, hein? É muito motivo para agradecer a Deus tudo aquilo que foi feito durante esse ano, tá certo? Você é nosso convidado especial. Vamos retomar o nosso bate-papo então sobre aneurisma, recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Guilherme Prado, neurocirurgião. Dr. Guilherme, no bloco anterior, ficou muito claro nas suas indicações, na sua resposta, que quando descoberto antes, o aneurisma é possível de ser controlado para que ele não estoure, não sangre. E eu queria saber um pouquinho como é que vai funcionar esse controle, o que precisa ser feito, o que é indicado e o que é contraindicado para quem vai ser diagnosticado com aneurisma. Como é que vai funcionar isso, esse controle? Na verdade, o mais importante é a gente entender se o aneurisma se localiza dentro do crânio e em localizações em que o sangue, num eventual extravasamento, extravase dentro do crânio, ou seja, dentro do espaço que está o cérebro. Isso dito porque alguns aneurismas, eles não estão propriamente dito dentro do espaço em que está o cérebro, mas na região de transição, ou seja, uma região óssea que ainda é o trajeto da artéria, do vaso que sai do coração para o crânio, e ele pode não causar um sangramento cerebral, ele pode causar, por exemplo, uma alteração no movimento do olho, ele pode causar uma alteração do tipo sangramento até de nariz, eventualmente. Então, o mais importante é o médico entender com os exames se esse aneurisma é dentro do crânio, do espaço do cérebro ou fora dele. Descoberto isso, a próxima pergunta passa a ser quais são as características do aneurisma, ou seja, tamanho, localização, às vezes a presença de múltiplos aneurismas, e consideração também com a história familiar do paciente, ou seja, a história familiar de ruptura e as particularidades individualmente só do paciente. Hipertensão, diabetes, colesterol, dislipidemia, tudo isso existem ferramentas que a gente consegue lançar a mão para predispor o que seria um índice de ruptura para aquele paciente especificamente falando. Então, isso posto, você vai ponderar o tipo de tratamento que o seu cirurgião vai oferecer, ponderar as cifras dele de bons resultados frente aos resultados
da doença e definir, sim, com o paciente se será oferecido tratamento cirúrgico para ele. Então, é muito importante pontuar que existem formas que a gente consegue mensurar o que seria um risco relativo do aneurisma de romper e aí a gente definir um tratamento ou não. Por exemplo, 2 semanas atrás eu atendi no meu consultório aqui de São Paulo uma paciente com um aneurisma numa região que ainda não era a porção intracraniana, vamos dizer assim. O aneurisma não estava dentro do espaço do cérebro e um aneurisma com uma dimensão muito pequena, 1,8 milímetros, ou seja, é um aneurisma que preocupa, esse aneurisma de 1,8 nessa localização, este é o caso que a gente acompanha, mas é muito importante que ela faça os exames, tenha esse acompanhamento com o seu médico perto, tenha o contato, às vezes, até do seu médico, para poder fazer esse acompanhamento com os exames específicos para esse fim. Muito bom. Vamos atender mais uma ligação. Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre esses procedimentos, principalmente cirúrgicos, né, que o doutor já indicou aqui. Nós vamos falar com o Rogério, e ele fala lá do Rio de Janeiro. Rogério, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. É uma alegria, viu, receber a sua ligação. Você me escuta bem, Rogério? Eu escuto bem, Zeca. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para o doutor Guilherme e para todos que nos ouvem, nos assistem. Obrigado, Rogério. É uma alegria, viu, recebê-lo aqui. Fique à vontade, pode fazer a sua pergunta, por favor. Novamente, boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde, Rogério. Em relação à abordagem cirúrgica dos aneurismas, eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito do tratamento da via neurocirurgia endovascular, uma vez que a medicina vem avançando tanto em comparação aos tratamentos que antigamente eram feitos através da clipagem de aneurisma. Então, eu gostaria de saber a sua opinião e a sua conduta. Quando você tem um diagnóstico do aneurisma que tem que ser tratado cirurgicamente, qual é a sua escola para abordagem para o tratamento cirúrgico? Rogério, obrigado, viu, pela sua pergunta. E doutor, você vai precisar dar algumas explicações daquilo que ele falou ali, porque o Rogério mandou muito bem ali na pergunta. Extremamente bem, Rogério. Olha, uma pergunta fantástica e que a gente... Aqui eu me reporto não só ao seu público, mas inclusive aos médicos e aos neurocirurgiões, porque eu faço os 2 tipos de tratamento. Eu faço o tratamento cirúrgico, com a técnica convencional, que o Rogério comentou, e o tratamento endovascular. Mas o que é o importante você entender disso? Então, passada a etapa que a gente identificou o aneurisma, que a gente tem que tratar, o paciente volta a ser o ponto-chave de toda a conversa. Sempre nunca pode deixar de ser. Ou seja, o paciente que tem uma tortuosidade muito grande, ou seja, uma dificuldade para fazer um cateterismo através de uma artéria da região femoral ou até de uma artéria do braço, um paciente com muita aterosclerose, um paciente hipertenso. A aterosclerose, só resumindo, é a tortuosidade dos vasos. Ou seja, um paciente que tem condições de fazer um cateterismo, mas esse cateterismo ser dificultado, isso oferece uma resistência para o cirurgião ao tratamento endovascular, ou seja, o tratamento com cateterismo, com catéter fino colocado por dentro da artéria e que vai colocar dentro desse aneurisma ou mola ou na parede doente um stent com ajuda ou não de algum balão para que a oclusão do vaso, a oclusão do aneurisma seja feita sem acometer o problema no vaso. Então, essa é uma situação que o médico cirurgião tem que ter ou uma equipe multidisciplinar que faça esse tipo de tratamento, ou ele ponderar sobre esta possibilidade, caso ele tenha tido treinamento para isso. Por que eu digo isso? Porque hoje, cada vez mais, o tratamento endovascular é oferecido como uma importantíssima ferramenta de tratamento. Eu não duvido que seja o futuro, porém, a gente tem que entender alguns critérios, sim, de dificuldade para a realização do cateterismo e na situação em que o paciente está, nos recursos que ele tem na sua origem, com o seu médico, tem que ser definido entre o que seria a cirurgia dita convencional, com a abertura do crânio, ou a cirurgia com o catéter. A gente costuma dizer, tem um curso muito importante na Europa, que eu tive a oportunidade de ir uma vez, e é interessante porque os professores, as maiores autoridades mundiais estão nesse curso, e uma delas reportava-se para outra, que se você estiver em Paris e o aneurisma estourar na sua cabeça, lá talvez seja o maior centro do mundo de cirurgia endovascular, para tratamento de aneurisma cerebral. Então, em Paris, provavelmente, a melhor forma de você ser tratado seja com cateterismo.
Agora, se você tiver uma ruptura de aneurisma, por exemplo, na Finlândia, que é um local que o índice é 4, 5, às vezes 6 vezes maior do que a população em geral de ter aneurisma cerebral, e na presença de um dos maiores centros de cirurgia aberta de aneurisma cerebral, muito provavelmente você vai ser operado. Então, trazendo isso para o mundo do Rogério, a primeira coisa é entender na sua realidade, na sua localização, quais são os recursos que você tem. Se o seu recurso não for compatível com a complexidade do caso, eu acho que é importante discutir com a família e com o médico a eventual transferência para um centro de maior capacidade resolutiva. Não temos isso, a opção é cirúrgica, vamos operar. Tendo a opção de transferir, é possível fazer a transferência, mas o mais importante, Rogério, concluindo, é que o seu médico tenha nas mãos recurso para oferecer individualmente para você. E esse recurso tem que ser, obviamente, todas as variáveis têm que ser ponderadas para decidir o melhor método para tratar. Muito bom. E ainda no embalo da pergunta do Rogério, doutor Guilherme, eu queria que o doutor falasse um pouquinho dos riscos, porque, bom, nós estamos falando de um processo de uma cirurgia. Quando você fala até de abrir, né, o crânio, assim, eu leigo aqui, imagino uma cirurgia difícil, delicada. Realmente riscos envolvidos, como é que funciona isso? O risco geral de uma cirurgia neurológica de aneurisma cerebral hoje gira em torno de 1%. Nossa, a gente sabe que cirurgiões que operam mais aneurismas ao longo do ano, inclusive tem alguns trabalhos americanos que mostram que um cirurgião sênior tem que ter ao menos 50 aneurismas operados por ano, basicamente um por semana, se a gente for considerar. Para que isso? Para você ter a expertise das suas mãos poderem ter um bom resultado. Então, com essa expertise, com este volume, um cirurgião tolera-se ter um risco de complicação de até 1% no procedimento, inclusive com resultados desfavoráveis podendo acontecer. Mas quando a gente fala de 1% de complicação, a gente está, às vezes, esquecendo que a gente está falando de 99% de curabilidade, vamos dizer, da doença. E, obviamente, entender as condições com que o paciente entra, o que já existe de lesão determinada antes de uma cirurgia, para que, obviamente, não seja imputado ao cirurgião algum viés ou algum problema relacionado ao que o paciente já tinha. Então, acho que o mais importante não é a gente entender abrir o crânio ou não abrir o crânio. O mais importante é a gente entender quais são as cifras de complicação nas mãos do seu cirurgião. Então, hoje, a maior parte dos meus tratamentos são com cirurgia minimamente invasiva, com abertura do crânio. Mas sim, eu ainda pratico um índice bem menor pela minha realidade local, pelo meu perfil de paciente, do tratamento endovascular. Então, uma porcentagem muito menor dos pacientes tratados com cirurgia são oferecidos o tratamento com endovascular, com embolização, como a gente falou anteriormente. Eu vou aproveitar o momento, colocar até uma pergunta que chegou aqui pelo Instagram, que fala um pouquinho disso também, doutor. A nossa telespectadora fala que ela descobriu um aneurisma tem 9 anos já, e o médico indicou que ela fizesse uma embolização. Aí ela falou que fez, e desde então ela começou a sentir várias dores de cabeça. Ela gostaria de saber se é normal esse relato de dores pós o procedimento. A dor pós o procedimento, imediatamente pós, ela pode acontecer, principalmente porque o tratamento endovascular vai levar o paciente a ter alguns fenômenos de redução da circulação de sangue dentro do aneurisma cerebral. Isso pode e vai determinar alteração inflamatória, ou seja, o paciente pode ter, em alguns casos, a dor de cabeça imediatamente após o tratamento do aneurisma cerebral, mas tão tardiamente após o tratamento, isso já não é comum, ou seja, a gente já tem que pensar em outras possibilidades determinando essa dor de cabeça. Muito bom, obrigado, viu, pela sua participação também. Doutor, eu vou pegar aqui um caso, acabou que a gente nem comentou, mas que é muito importante a gente falar sobre. Nossa telespectadora fala o seguinte: tem um aneurisma abdominal e o neuro disse que ela não vai morrer por conta desse aneurisma. Ela tem 83 anos. Ela tem que fazer exames para ver se cresceu o aneurisma, mas ela tem medo de ir ao hospital por conta da Covid-19. E ela fala que no momento ela não sente dor nem nada. Bom, vamos dar uma orientação para ela, como proceder. Faz os exames, supera esse medo. E aí eu queria que o doutor desse uma pincelada em como está atualmente, né? Vários relatos
de vários especialistas aqui, que passaram aqui pelo Consulta ao Doutor, de represamento de exames, de procedimentos, de muita dificuldade até para colocar tudo isso em dia, e sem falar nos inúmeros exames que deveriam ser feitos de acompanhamento e não foram feitos, e nem sabe quando vai voltar a fazer, né? O que a gente pode falar para essa telespectadora? Bom, acho que a primeira coisa que ela tem que entender é que ela é uma pessoa com uma idade avançada e no contexto dela é um fator de risco reconhecido e que o paciente que se expõe a um risco desnecessário é um paciente que tem uma chance maior de infecção e complicações pela doença. Por que a gente usa a palavra desnecessário? Porque se houver um risco potencial à vida, esse paciente precisa realizar esse exame, independente do contexto, independente da localização, independente da idade dele. Agora, 83 anos no aneurisma de aorta abdominal, que é uma das principais complicações nessa idade, seriam os eventos embólicos, ou seja, formação de rolhas de sangue na circulação abaixo do aneurisma, comprometendo a circulação distal das pernas, às vezes até das vísceras. Isso controlado nesta paciente, com a idade, pode sim ser aguardado, no caso dela, por uma fase melhor, com menos incidência de casos de Covid, para que ela possa realizar esse exame. O problema específico é que esses pacientes, a maior parte deles realiza isso dentro dos próprios hospitais que atendem os pacientes com Covid. Então, o ideal seria a gente tentar buscar clínicas ou instituições que realizam apenas os exames e não que prestem os atendimentos. Infelizmente, isso não é uma realidade muito comum. Então, a maior parte das pessoas realizam os exames nos próprios hospitais que atendem Covid. Então, eu orientaria que ela aguardasse, esperasse essa fase toda difícil passar, mas que não deixasse de realizar esses exames seguramente. O mais rápido possível, viu, Maria? Obrigado pela sua participação. Vamos ter mais um telefonema? Ainda lá no Rio de Janeiro, a Odisseia, que vai falar com a gente agora. Uma ótima tarde para você. Obrigado, viu, pela sua ligação, pela sua participação. Consegue me ouvir corretamente? Consigo. Bem longe, mas consigo. Boa. Aqui no estúdio a gente também já te escuta. Pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta, por favor. Tá bom. Olha só, boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, o seguinte, por exemplo, como é que fala assim? Alguns focos de glioses de origem microangiopática ou mesmo achados em paciente com histórico e migrânia. Isso aqui pode dar aneurisma? Deu para entender, doutor? Tranquilo. Odisseia, obrigado, viu, pela sua pergunta, pela sua participação. E aí, doutor? Essa é uma descrição muito comum em laudos de ressonância, apontando para um problema que a gente chama, no contexto geral, falar uma palavra meio chata aqui, mas microangiopatia, ou seja, é um problema nas artérias menores do nosso cérebro e essas alterações deixam marcas em uma parte específica da substância profunda branca do nosso cérebro e isso é detectável na ressonância, ou seja, isso aponta para duas coisas. Num paciente hipertenso, diabético, com dislipidemia, com cigarro, aponta para um problema nas circulações mais distais, ou seja, mais profundas, determinando sim alterações detectáveis no exame de ressonância. Isso não gera aneurisma cerebral. Porém, se a gente voltar no que a gente comentou anteriormente, a dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes, isso sim podem ser doenças que vão levar o paciente a ter problemas, no caso de um aneurisma cerebral. Então, este apontamento da telespectadora, não, isso não leva o paciente a ter um aneurisma cerebral. Mas aquilo que leva o paciente a ter a microangiopatia, isso sim faz com que a gente tenha que ter algum cuidado. Muito bom. Doutor Guilherme, nós estamos caminhando para o final desse segundo bloco. E aí eu queria retomar um assunto que a gente falou logo no começo, porque chegaram várias perguntas sobre o assunto. Eu vou pegar duas delas para exemplificar aqui. Uma que chegou pelo telefone da Maria da Conceição, lá de Valente, Belo Horizonte, onde ela fala e relata várias dores, né, constantes na cabeça, com uma sensação de gelado na face. Ela coloca que a mãe teve um aneurisma e ela pergunta se isso pode ser um indicativo. E o Joel, lá de Curitiba, fala da mãe dele, 87 anos, e sente também pontadas na cabeça que ela não sentia antes, inédita essas dores.
Eu queria que o doutor comentasse sobre essas duas questões, até para a gente falar novamente, porque tem várias perguntas. Eu sinto dor de cabeça, acordo com dor de cabeça, durmo com dor de cabeça, muita coisa e o pessoal perguntando. Vamos falar um pouquinho disso de novo? Vou começar pela última pergunta. Com o envelhecimento, o nosso cérebro ele atrofia, ele vai murchar, vamos dizer assim, e os vasos começam a fazer tensão sobre a capa que reveste o cérebro. Então, no envelhecimento, uma queixa muito comum da idade se dá por conta disso. A atrofia cerebral faz com que muitos idosos tenham dores de cabeça. Isso não é preocupante, porém, num paciente que surge com esses sintomas inicialmente, sim, tem que ser investigada a possibilidade de uma outra doença estar levando o paciente a ter isso, antes de você rotular que aquilo faz parte do envelhecimento normal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação, porque se você não investiga isso, você às vezes está taxando de normal um paciente que pode ter um problema, pode ter uma malformação, que pode ter um aneurisma, enfim, isso não pode acontecer. E já no caso do outro telespectador, que tem a dor e a sensação de gelado na face. Os pacientes com aneurismas em algumas localizações, especificamente as localizações próximos ao nervo trigêmeo, que é quem dá a sensação da face, podem ter sim um quadro diferente do habitual, ou seja, o paciente nunca teve isso e ao entorno da quarta, quinta década de vida, ele tendo o crescimento do aneurisma sobre este nervo, ele pode ter esta sensação. Isso é comum? Felizmente não. Isso é a minoria dos casos que acontecem. A grande parte dos pacientes com dor, com a sensação de gelado no rosto, da mesma forma que ela aparece, ela desaparece, a gente engloba esses pacientes no grupo dos pacientes com nevralgia trigeminal. Tá. Então, muitas vezes a nevralgia trigeminal pode ser secundária ao aneurisma cerebral, mas nem toda nevralgia é causada por um aneurisma. É importante, daí sim, lançar a mão dos estudos e dos exames complementares para classificar e concluir o que o paciente tem. Para a gente falar um pouquinho dessa questão até de lançar a mão dos exames, a Glênia manda aqui pelo Instagram falando de formigamento do lado esquerdo da face. E na pergunta, ela fala de exames que podem ser feitos para a identificação do aneurisma. Que especialista, doutor, já vale procurar quando a pessoa tem essas indicações que nós estamos dando aqui e ela está ali na dúvida ou pode ser um indicativo disso? Na verdade, a paciente sempre tem que entender que o que é diferente do habitual precisa ser investigado. Os profissionais hoje em dia sofrem inúmeras variações regionais, ou seja, a gente tem em algumas localizações muitos profissionais da área da neurologia clínica, que seria inicialmente a primeira pessoa que procuraria isso, e infelizmente em outras regiões a gente tem mais neurocirurgiões atuando como linha de frente no tratamento das doenças neurológicas. Então, a primeira coisa seria procurar um profissional da área de neurologia ou de neurocirurgia na sua região. Qualquer um deles? Qualquer um que trate deste tipo de situação. Principalmente porque a dormência na face, o choque na região da face, a dor na face, precisa ser diagnosticada uma doença neurológica, mas também existem doenças que englobam a área, por exemplo, da bucomaxila, ou seja, da dentição, dos problemas da articulação da mandíbula em relação ao crânio, do nervo trigêmeo por alguma lesão, por algum implante dentário. Então, os profissionais envolvidos na área têm a sua multidisciplinaridade, ou seja, o importante é você ter um grupo de pessoas que faça isso na situação de muita segmentação, ou seja, de cada um faz uma coisa. Isso a gente vê nos grandes centros. Agora, nos centros mais distantes, provavelmente um bom médico vai ter essa capacidade de identificar dores da face, por exemplo, dando as dores que para alguns pacientes pode ser um aneurisma cerebral, mas não é. O importante é procurar um profissional especializado na área para que se realizem os exames, especificamente menos invasivos e, conforme a necessidade, os mais invasivos. Então, a gente diz que hoje um dos melhores exames para um rastreio disso, uma máquina rápida, é a tomografia com a sua modalidade angiotomografia com injeção de contraste. Essa é uma modalidade que em torno de 1 a 2 minutos você consegue mostrar toda a circulação arterial cerebral, tanto arterial quanto venosa, num exame que você faz em 2 minutos. A vantagem, por exemplo, em relação a todos os outros é o tempo e a rapidez com que se faz. A angio
ressonância, uma ressonância com a mesma modalidade da anjo que a gente citou há pouco, ela é um pouco mais demorada. Então, talvez, numa situação de investigação, talvez seria um segundo exame para ser lançado mão. E se, obviamente, se confirmarem algumas características e forem necessárias a realização de outros exames, a angiografia, como o colega do Rio de Janeiro comentou, que é através da colocação de um catéter na região da virilha, dentro da artéria, para a injeção de contraste e um exame tridimensional ser feito. É uma forma que você consegue conclusivamente identificar todas as variáveis do aneurisma cerebral. Mas lembrando, de um exame de rastreio, a angiotomografia, para um exame um pouco mais específico, a angiorressonância. Doutor Guilherme, antes da gente encerrar esse bloco, logo no começo você falou e eu ia perguntar, e aí entrou ligação, acabei deixando, vou fazer agora antes da gente ir para o intervalo. Você disse que é possível até perceber se o aneurisma está prestes a estourar. É possível realmente fazer esse acompanhamento e em cima desses exames você falou, olha, dá para a gente operar agora porque ele já pode estourar? É possível isso? Alguns aneurismas, digamos, aspas, avisam que vão romper. Tá. Então, alguns aneurismas podem ter ou micro-rupturas com microhemorragias cerebrais, certo, ou o crescimento faz com que aquilo repercuta em um sintoma de dor. Tá. Dor diferente do habitual. Então, existe um sintoma muito comum que é a cefaleia sentinela, que é um aviso da ruptura do aneurisma cerebral. Se o paciente souber que tem um aneurisma e tiver uma dor diferente do habitual, você pode ter isso em torno de 7 a 10 dias antes da ruptura do aneurisma. Ou seja, seria um aviso antes de uma eventual ruptura que sim, o paciente tem que fazer o tratamento. Porém, como eu disse, isso é uma menor parte dos casos. Então, nem todo aneurisma avisa que vai romper. Agora, ainda dentro das características deles, as localizações específicas de ruptura, o tamanho deles e a forma desse aneurisma, principalmente ele se tornando irregular na sua parede, isso sim faz com que a gente tenha que tomar todo o cuidado do mundo para propor o tratamento no menor prazo possível, porque esse é um aneurisma que teria uma tendência de sangramento. Sim, muito bacana. Bom, vamos fazer aqui nosso último intervalo no bate-papo. É a oportunidade que você tem de mandar a sua pergunta, a sua participação. No próximo bloco, já vou pegar as que chegaram aqui para a gente fazer um momento aqui de perguntas e respostas, utilizando a sua dúvida para nos ajudar, tá certo? Ainda dá tempo de você mandar. Intervalo rápido, consulta ao doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Consulta ao Doutor, intervalo rapidíssimo aí na nossa programação e a gente já vai retomar na sequência o nosso bate-papo sobre aneurisma, recebendo aqui no nosso estúdio o neurocirurgião Dr. Guilherme Prado, um bate-papo super agradável de muito aprendizado sobre o assunto. A gente já vai atender inclusive uma ligação de um telespectador, mas antes, bem rapidinho, o nosso QR Code já vai aparecer aqui no canto superior do seu televisor, aproxima o seu celular que você vai lá para o nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas, todo o nosso material fica lá disponível para você, para inclusive compartilhar aquele programa que você mais gostou com alguém ou compartilhar se alguém tem dúvidas sobre o assunto, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Assim você sempre vai receber mensagem quando tiver vídeo novo. Além disso, os canais da HIT nas outras redes sociais estão à sua disposição, Instagram e Facebook. Pode nos encontrar por lá também para você acessar todo o nosso conteúdo, tá certo? Doutor Guilherme, vamos atender essa ligação do telespectador. A gente estava no Rio de Janeiro, nós vamos lá para Cuiabá agora, no Mato Grosso. Rubinaldo, meu amigo, é um prazer receber a sua ligação aqui no Consulta ao Doutor. Muito obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo. Me escuta bem, Rubinaldo? Ok. Obrigado, prazer falar com vocês. Imagina, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, a minha dúvida que eu tenho é o seguinte: em 2015, a minha esposa sofreu um evento. Até então, segundo, foi um AVC isquêmico. Ela passou um nervoso e aí foi para o hospital
e teve todos os eventos de um AVC. Esqueceu de filho, esqueceu de esposo, não lembrava mais de nada. Então, aí depois ficou uns dias assim, aí depois a gente fez exames da carótida, fez ressonância magnética do cérebro, tomografia, e, enfim, vários exames e não deu nada. Ela voltou, recuperou tudo, não teve sequela nenhuma. E a minha dúvida até hoje, eu pergunto para o doutor, o que aconteceu, doutor? Foi um AVC isquêmico ou não foi? Porque não ficou sequela, em nada, graças a Deus. E até hoje eu estou numa dúvida, o que aconteceu? Rubinaldo, obrigado, viu, pela sua pergunta, pela sua participação. Quero ver se sai dessa aí, doutor Guilherme. O que aconteceu? Vamos lá. Como a gente comentou anteriormente, nem todo aneurisma cerebral dá sangramento. Alguns podem dar isquemia. Então, para o problema dele, a maior parte dos AVCs isquêmicos são ateroembólicos, ou seja, uma rolha se desprende, cai na circulação e faz com que haja falta de circulação transitória ou persistente no cérebro do paciente. Para estes casos, a modalidade das angio, ou seja, como eu disse anteriormente, a angiorressonância ou a angiotomografia, são conclusivas para a gente identificar se houve alguma alteração, principalmente na parede do vaso, levando o paciente a desprender como se fosse uma rolha entupindo o encanamento, ou se houve uma lesão na parede fazendo com que ela rasgasse. Por que isso está pontuado nessa questão dele? Porque o aneurisma cerebral ele pode acontecer depois de um rasgo na parede da artéria, uma dissecção. Tá. Mas ele identificou, fez os exames e não identificou essa questão do pseudoaneurisma. Então, o que ela teve provavelmente foi um acidente isquêmico cerebral, como a que a gente habitualmente ouve falar, o AVC isquêmico, mas não causado por um aneurisma cerebral. Mas é de extrema importância que isso seja conclusivo, ou seja, que sejam feitos os exames na modalidade angiotomografia ou angiorressonância dos vasos que saem do coração e entram na cabeça, assim como os que já estão dentro da cabeça, porque com isso você afasta completamente a possibilidade de aneurisma cerebral. E o fato dela ter tido uma boa recuperação, provavelmente a explicação para isso é que ela tinha uma condição prévia de saúde muito boa, conseguiu fazer com que vasos mandassem mais sangue para aquela área que até então não estava recebendo o sangue na eventualidade do AVC isquêmico, e por conta disso ela teve discretíssimas ou mínimas ou ausentes sequelas, porque ela tem uma boa condição antes de saúde. Então isso faz toda a diferença no paciente. Em casos assim, doutor, já de um histórico pessoal, né, já enfrentou algum problema, o acompanhamento é maior ainda, o tempo é menor, precisa ter um cuidado maior nessa questão? Acho que a questão cronológica é fundamental que você pontuou. Naquele primeiro momento você tem que descartar que nada exista de alterado ou de que nada tenha levado a uma alteração na parede da artéria, porque se aquilo aconteceu, ela pode não ser detectável naquele primeiro momento. Então, dali a uns 3, 6 meses, 1 ano, isso aí sim ser identificado com esses exames. Então, um paciente que teve um aneurisma cerebral, eu costumo dizer que o acompanhamento de primeiro ano é o fundamental para ele, principalmente para você entender o que está acontecendo, a reabilitação a que o paciente está se expondo, se aquilo que está sendo feito da forma correta, se aquilo que está sendo feito está surtindo o efeito esperado, e lá na frente concluindo se aquilo que aconteceu acabou no passado apenas naquele evento, que não levou o paciente a ter uma outra situação. Então esse acompanhamento de primeiro ano é fundamental para todo paciente com AVC isquêmico e para, obviamente, todo paciente com aneurisma cerebral. Muito bom. A Maria, lá do Recife, doutor, ela fala que o filho, atualmente com 43 anos, ele sofreu, olha, diz aqui, um atentado e levou um tiro. E aí na cabeça, devido a uma série de problemas decorrentes disso, ele acabou tendo um derrame. E ela pergunta se um aneurisma pode também aparecer como decorrência desse fato. Com certeza, uma pergunta bem interessante, porque os traumas de crânio são fatores conhecidos de risco para a formação de aneurismas cerebrais. No caso de um ferimento com projeto de arma de fogo, ou seja, um tiro, isso sim dissipa uma quantidade enorme de energia dentro do crânio e faz com que os pontos fixos transmitam para a parede da artéria
essa energia. E isso pode fazer com que haja algum grau de lesão nessa artéria. Então, muitas vezes, esse paciente pode sim ter um AVC isquêmico tardio a um tiro, por exemplo, de crânio, e, na verdade, ele ter um aneurisma que levou o paciente a ter um AVC. Então, olha só como uma coisa dessa é pitoresca, mas sim, os traumas de crânio, principalmente os de maior impacto, são fatores de risco conhecidos para a formação de aneurismas cerebrais. Importantíssimo esse acompanhamento também. Obrigado, viu, pela pergunta. Agora a gente vai lá para Belo Horizonte, Minas Gerais, a Maria Luísa, e antes de fazer a pergunta dela, eu quero mandar aqui um abraço bem carinhoso para você, viu, que nos acompanha sempre, é muito carinhosa nas mensagens. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Ela fala que o cunhado dela, 65 anos, teve um aneurisma na barriga. Fez a cirurgia, porém teve complicações, surgindo um coágulo. E ela pergunta se isso realmente é possível de acontecer, se é algo, não sei se normal ou pode ter esse risco. Na verdade, o tratamento dos aneurismas de aorta abdominal são tratamentos extremamente complexos e que podem fazer com que o paciente sim tenha complicações, principalmente de como os rins vão receber sangue, ou seja, uma complicação muito comum dos tratamentos dos aneurismas de aorta abdominal é o paciente desenvolver insuficiência renal, ou seja, ter que fazer diálise por conta disso. E, em alguns casos, por dificuldade de tratamento, seja pela abertura de um stent, seja até por um tratamento cirúrgico, pode sim se formar um coágulo de sangue e ele sim ser um grande problema para o paciente, na medida em que a circulação à frente de onde formou-se esse coágulo pode ser gravemente comprometida. Então é uma situação que tem que ser discutida bem com o cirurgião vascular que fez o tratamento, principalmente para identificar se for uma complicação aguda, ou seja, num primeiro momento, ou se for uma complicação tardia. Normalmente as complicações agudas têm evoluções mais desfavoráveis. Provavelmente tenha sido uma complicação tardia, então tem que serem discutidas as possibilidades com o seu médico. Professor Guilherme, algumas perguntas chegaram também, e eu vou reunir todas aqui, na pergunta da Emanuele, falando sobre a enxaqueca. É um sinal de alerta? Como relacioná-la com o aneurisma? O que fazer para quem sofre? Olha, muita gente sofre com isso também. Normalmente a enxaqueca, o paciente tem uma dor totalmente diferente do habitual do aneurisma cerebral e uma dor que o paciente também queixa-se não apenas uma, mas algumas vezes ao longo até do próprio mês e ao longo da vida. Então, para esses pacientes, a gente não fala de aneurisma cerebral como primeira possibilidade diagnóstica num eventual primeiro episódio. O que vai levar o paciente a ser rotulado como portador de enxaqueca ou não é após a realização dos exames complementares que seja afastada plena e totalmente a possibilidade do aneurisma cerebral. Ou seja, se esse paciente numa eventual primeira crise fizer os exames e forem descartadas todas as alterações que levem o paciente até o aneurisma cerebral, esse paciente pode aí sim ser rotulado como portador de enxaqueca. Mas é importante ainda dentro da investigação das enxaquecas que seja bem pontuado para que obviamente seja tratado da melhor forma possível. Doutor, umas duas perguntas atrás você falou da questão de acidentes cranianos. Chegou uma perguntinha nesse sentido também, num acidente de moto. A pessoa hoje com 70 anos sofreu um acidente de moto e aí ela coloca aqui alguns relatos de problemas que aconteceram por conta dessa batida com a cabeça. Aí eu te pergunto, é um item também que deve ser investigado com mais frequência também quem sofre esse tipo de acidente? Falei aqui de moto, mas automobilístico ou outras questões também envolvendo a cabeça? A gente tem dois momentos desse paciente. O primeiro momento é aquele imediatamente após o acidente, ou seja, o paciente teve o acidente, teve o seu primeiro atendimento no hospital de referência, realizou os exames complementares e a gente identificou naquele paciente consequências irrefutáveis do traumatismo de crânio. Ponto. Se esse paciente tiver contusões ou pontos específicos de hemorragia cerebral, isso invariavelmente vai se dever ao trauma, ao alto impacto da cinética envolvida nesse acidente. Porém, num paciente que num segundo momento, ainda dentro desta internação, desenvolve uma isquemia cerebral em algum território que não era anteriormente identificado naquele primeiro exame, esse paciente tem que pensar sim na possibilidade de um aneurisma intracraniano traumático, levando o paciente a ter um AVC isquêmico.
Se isso não acontecer, nesta primeira fase da internação, o paciente conseguir receber a alta hospitalar, mas isso acontecer futuramente, após a alta, isso sim leva o paciente a ter que passar pela investigação de rotina toda. De novo, aquilo que a gente sempre comenta com o paciente, o importante é você avaliar o paciente no momento zero, algum momento após aquele acidente, e uma avaliação longe do acidente, mas ainda dentro do período de 1 ano, porque as alterações podem ocorrer. Então, não é uma medida desesperada que todo paciente que tenha isso tenha que ser investigado. Mas, em algum momento, se ele tiver sintomas disso, isso deve ser impensadamente investigado para que você não perca o tempo de tratar o paciente. Bom, doutor Guilherme, alguma relação, algum estudo, alguma indicação já dessa questão relacionada à Covid-19? E eu pergunto porque surge um monte de coisa, né? Um monte de assunto, problemas neurológicos, de pulmão, trombose, tem de tudo. Tem. A gente já tem alguma coisa, alguma pesquisa já nesse sentido? Até o momento, trabalhos mostrando aneurisma cerebral e Covid não foram publicados em significância estatística. É muito difícil a gente identificar se aquilo aconteceu após o Covid ou não. Até porque muitos dos pacientes não têm os exames prévios para falar. Sim. Não tinha um aneurisma antes e aí após o Covid teve um sangramento cerebral. O que a gente vê no Covid, infelizmente muito comum, eu já tive vários casos disso, é a isquemia cerebral secundária ao Covid, principalmente nas formas graves, nas formas dos pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Então, esses pacientes, sim, podem ter um evento isquêmico cerebral, um AVC isquêmico, não relacionado à formação de aneurisma pelo Covid, mas igualmente devastador numa situação de isquemia cerebral no paciente já com uma doença gravemente incapacitante. Bom, estão aí então todas as orientações e informações do Dr. Guilherme Prado, neurocirurgião. Dr. Guilherme, de novo, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. É uma alegria recebê-lo, uma conversa super agradável, de muita informação. Obrigado. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Se precisar de mim, você tem as mídias sociais para me encontrar lá. Eu vou ter prazer em responder às pessoas que me enviarem perguntas. E estamos sempre aqui com o objetivo desse programa, né? Saúde. Muito bom. Inclusive, tome nota dos contatos para você localizá-lo. Vou começar com o telefone, código 11 2500 0292. 2500 0292, aparece aí na sua tela. Ou se você preferir, pelo perfil do Instagram e no Facebook você também encontra Neuromogi. Aparece aí, ó, @Neuromogi. Você consegue localizar o Dr. Guilherme por lá também. E eu quero te agradecer pelo carinho, pela parceria. Quero mandar um abraço muito especial para Maria Helena, lá de Tanzânia, Goiás. Ela que é uma telespectadora aqui do programa, nos ligou, deixou a pergunta dela também, a dúvida. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado pela audiência, pela participação de cada um de vocês. Um forte abraço e amanhã nós estaremos de volta, a partir das 3h35 da tarde, ao vivo, com mais uma edição do Consulta ao Doutor. Até lá!